estavam nas bocas de fumo são pessoas que roubam, vêm no mercado estrela para sustentar o vício e com esse dinheiro vão até o CUP, vendem este produto e por vezes até trocam para ter droga. Como é que avalia esta operação, Cernic? Em primeiro lugar, Massango, gostaria antes de abordar alguns assuntos do primeiro tema, só para fechar, dizer que nós não temos como, Massango, não analisarmos todos os assuntos que estão em volta da figura que representa este país. Porque esta figura, quando sai para fora do país, não sai como Chapo, sai como chefe de Estado que está a representar todo cidadão moçambicano. Então, nós não temos como não ver e analisar tudo que está em volta deste presidente, porque o Chapo, quando foi para Portugal, foi usando nossos recursos, foi usando nossos impostos. São nossos impostos que levaram o Chapo para lá. Ele está a gastar, não é, o nosso dinheiro, só o simples fato de estar lá e a dormir no hotel, lá está a gastar o nosso dinheiro. É o erário público que o Chapo está a usar. Então, tudo aquilo que está em volta do presidente Chapo nos diz direito, sim, como moçambicanos. Agora, que temos outros assuntos candentes nesse país, temos outros assuntos candentes, sim, mas também não podemos descurar que o simples fato de Chapo estar lá, ele já está a mostrar uma proximidade com Portugal como um país que poderá cooperar com Moçambique, como um país que poderá fazer parceria com o nosso país. Agora, podemos também discutir aqui como é que o nosso país faz essas parcerias. É aquilo que eu disse, que o aperto de mão de Chapo para com o presidente, o novo presidente de Portugal, é um aperto de mendicidade. E isso não nos dignifica como moçambicanos. Outros presidentes, quando vê esse tipo de aperto de mão, já emitem uma opinião sobre que tipo de país nós somos, não é? Razão pela qual a psicologia já explica que o nosso corpo fala, a nossa forma de sentar fala, a nossa forma de nos posicionar fala. É normal eu conseguir perceber que este indivíduo aqui está triste só pela forma de se posicionar. É importante, eu posso conseguir perceber que esse indivíduo não quer falar comigo, não quer me dar aperto de mão, só pela forma da pessoa se posicionar, é possível eu perceber que este indivíduo está numa autodefesa. Então, o nosso corpo fala, as nossas ações falam, os nossos gestos falam. Então, não temos como não analisar os assuntos que estão em volta do chefe de Estado, até considerando que tudo que ele faz, que está fazendo em Portugal agora, depois vai se refletir para o nosso país, vai se refletir para o bolso de cada cidadão. Agora, indo à análise daquilo que é a situação da Cernic, dizer que a Cernic ela está em vias de transformar-se em uma polícia judiciária. Diríamos que já é uma polícia judiciária, mas ainda não é uma polícia judiciária, porque ainda é uma polícia que ainda está sob influência, não é, do partido no poder, ainda é uma polícia que ainda não é autônoma, não é, naquilo que são suas ações, naquilo que são suas operações, ainda segue uma agenda política, uma agenda partidária, além de uma agenda judiciária e jurídica, assim como tal. Mas a ação que a polícia fez na boca do fumo, aqui a algures, ao lado do quartel-general, a Cernic teve uma boa ação, sim, porque é necessário que a nossa polícia comece a eliminar as bocas de fumo, não é? Foi uma ação legítima com relação ao ataque àquela boca de fumo, não é? Porque eles já sabiam já há bastante tempo que aquela boca de fumo lá existia. Não é? Já sabia há bastante tempo que aquela boca de fumo lá existia, mas não existia uma ação musculada, não é, daquilo que é as ações da nossa polícia. E a nossa polícia nos últimos tempos, já debatemos esse assunto aqui, nos últimos tempos, tenta nos mostrar uma certa musculatura com relação às suas ações. Mas não basta somente a nossa polícia ir parar o pacato cidadão que está lá, tem que também a nossa polícia agir para as pessoas que alimentam aqueles locais. Se nós vamos já reparar para aquele local, vamos ver que é uma zona militar aquela, não é? Todos os militares, a maior parte dos militares praticamente vivem ali, habitam ali. É uma zona que normalmente não devia ser uma boca de fumo. Se é uma boca de fumo sendo uma zona militar, então estamos a dizer que eles mesmos já sabem que aquilo acontece ali.
eles mesmos já sabem quem são quem são os comerciantes dessa droga, quem trazem as drogas para aquele local, eles já sabem, porque aquela é uma zona militar, que devia ser uma zona muito exemplar para o nosso país, mas que não é. Então, a nossa polícia agiu sim, está a agir bem, mas peca por estar a agir somente para o pacato cidadão e não para aqueles que são os barões das próprias drogas. Ok. Doutor Pagai, como é que avalia a atuação do Cernic, ou a melhor, da polícia, força conjunta, a ser que é no bairro, no local chamado Colômbia, a ser que apelidaram de Colômbia, este bairro militar, este bairro, conforme dizia o nosso doutor Ivan, que está mesmo de frente a instituições militares e algumas residências são de antigos combatentes, até da luz estão no ativo. Como é que avalia? Não, positivamente, está de parabéns o Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic, está de parabéns também a Polícia da República de Moçambique por ter desencadeado aquela operação que contribui, de certa maneira, para a recuperação do tecido social, praticamente da juventude. Os jovens estão a se estragar em face do consumo de droga, e se hoje o Serviço Nacional de Investigação Criminal, assim como a PRM, entendeu poder intervir para poder amainar a esta situação ou mesmo mitigar, já é um bom sinal. É preciso que nós, em algum momento também, possamos pontuar aquelas ações que são positivas, para podermos ter possibilidade também de poder criticar o que não é bem feito. Nesta situação, o Cernic, assim como o PRM, estão de parabéns e continuem a livrar a muitas famílias que estão a sofrer em face do consumo dessas drogas. E eu, como psicólogo, tenho estado a trabalhar muito com aqueles que estão metidos nessa questão das drogas. Visito famílias com filhos que têm esse cenário. É extremamente triste aquilo que nós temos estado a ver. Você chega numa casa, encontra tudo gradeado, incluindo geleira, cama acorrentado, louça acorrentada, ou quando sai tem que fechar todas as portas, todas gradeadas, para um determinado coisa, e de volta, depois de abrir, o filho ao entrar tem que estar em constante vigia, porque a qualquer distração ele carrega tudo que estiver lá, seja copo, chaves, carrega, vai vender para poder conseguir se alimentar. E colchão, igualmente, ele carrega, são lençóis. Então, é uma vida extremamente difícil, tu não imaginas como é que as famílias que têm filhos drogados, elas passam. Estão a passar um martírio extremamente grave. Eu acho que essa operação é o início para poder efetivamente ajudar as famílias que estão com filhos ou aqueles que vivem neste cenário. Como pode ver, aqueles que foram detidos, cerca de 40, se não me engano, e estavam mesmo sob efeito de droga, e neste momento o que deve se sugerir é que aqueles, antes de serem julgados, devem ser submetidos ao Serviço Nacional de Saúde para que sejam recuperados e possam ser desintoxicados, e para além disso usar a classe dos psicólogos para o processo de aconselhamento, uma terapia capaz de poder recuperar aqueles concidadãos, porque naquelas condições eles não estão em altura de poder responder na barra do tribunal. Eu não vejo nenhum juiz capaz de poder chamar aqueles concidadãos nas condições que nós vimos nas redes de televisão para poder sentar e estar a dialogar com ele. Então, neste momento, urge a necessidade de poder. Temos já na Universidade Eduardo Mondlane, por exemplo, um centro de aconselhamento psicológico. Temos igualmente outro centro na Universidade Politécnica. Temos também no Ministério da Saúde um centro de apoio e aconselhamento. Então, depois da desintoxicação daqueles concidadãos, eles devem passar
por essas unidades para serem apoiados e recuperá-los. Enquanto isso, deve-se efetivamente, conforme o meu colega do painel dizia, é preciso que se identifique as fontes que estão a fornecer as drogas naquela zona. Não só Colômbia, que passou por essa situação, também o bairro de Mafalala, que é um outro centro, para além de outros bairros, nas escolas igualmente, estão a circular essas drogas que estão a desgraçar a nossa classe juvenil, e isso é extremamente perigoso para o nosso país. Então, está de parabéns o Serviço Nacional de Investigação Criminal. Agora, há necessidade de todos os órgãos que estão neste momento a responder pelo cidadão, que elas possam trabalhar. Eu critico neste momento a bancada do círculo eleitoral da cidade de Maputo, na Assembleia da República, que pura simplesmente está em silêncio. Esta situação está a decorrer... Bancada de que partido? De todos os partidos que têm o círculo eleitoral na cidade de Maputo. Okay. Seja a bancada da Frelimo, tem alguns deputados aqui na cidade de Maputo. A Renamo igualmente acho que tem 1 ou 2 deputados aqui. Então, esses deputados deveriam ser os primeiros a promover situações desta natureza que praticamente está a desgraçar a cidade de Maputo. É isso que temos estado a dizer, que os deputados, eles pura simplesmente estão a trabalhar para os seus próprios umbigos, apesar de estar a receber o nosso erário público. Porque em nenhum momento esses deputados do círculo eleitoral da cidade de Maputo fizeram a questão de poder instigar ao governo para poder implementar a lei sobre o consumo de droga. Essa lei foi aprovada lá na Assembleia da República. E a Assembleia da República tem autonomia, tem competências de poder fiscalizar a implementação dessa lei. Durante muitos anos, Colômbia, Mafalala, dentre vários outros lugares, há consumo de droga. O que o círculo eleitoral de Maputo, os deputados da cidade de Maputo, fizeram para instigar ao governo a implementar essa lei? Porque essa ação já deveria ter sido há bastante tempo, se houvesse essa ação fiscalizadora também dos deputados da Assembleia da República. Há muitos outros problemas que a cidade de Maputo está a enfrentar, mas os deputados que são desse círculo eleitoral da cidade de Maputo, que são os mandatários dos residentes da cidade de Maputo, não estão a fazer absolutamente nada. Por exemplo, agora, eu espero que os deputados vão, quando forem na sessão, defender os estragos que os munícipes da cidade de Maputo sofreram em face de arrastamento de terras das últimas chuvas que ocorreram. As obras do Conselho Municipal, muito atrasadas, andam lentamente, abriram buracos e quando houve essa enxurrada, a última enxurrada, abriu mais covas que afetou algumas infraestruturas privadas. Inclusivamente, as terras foram enterrar viaturas dos munícipes. Obviamente, aquelas viaturas vão ter que sofrer uma manutenção que os próprios munícipes têm que suportar, quando, na verdade, quem devia suportar a esses danos devia ser o Conselho Municipal. Okay. Temos aqui membros da Assembleia Municipal. Nada até hoje está a falar sobre os estragos que as terras provocaram aos munícipes. Os deputados da Assembleia da República, no Círculo Eleitoral de Estado de Maputo, também estarão em silêncio, não vão defender nenhum. O que estão a fazer? É por essa razão que eu sempre tenho estado a defender. Qual é o motivo de pagar a esses senhores? Por que isso está a acontecer? É verdade, vamos abrir mão de estar a pagar a esses membros das assembleias, a esses deputados, mas não podemos abrir a mão, estender ainda até pagar os próprios partidos, tendo em conta que a situação é essa, que nada de valor acrescentado está a trazer. Até hoje já deveria ter havido alguém ou algum membro da Assembleia Municipal da cidade de Maputo a reclamar sobre os estragos que os munícipes sofreram em face dessas obras que estão a andar lentamente.
e abriram mais covas, foram afetar as infraestruturas privadas, foram afetar, inclusive, os bens dos munícipes, e eles estão em silêncio neste momento. Quem é que deve defender ao munícipe? Em primeira mão, seriam esses membros da Assembleia Municipal. Também seriam esses deputados do círculo eleitoral da cidade de Maputo. Mas todos eles estão em silêncio. É extremamente difícil isso que está acontecendo. Mas, de todas as formas, eu parecia estar a fugir do tema, mas, na verdade, Cernic e PRM fez um bom trabalho. O que temos que incentivar é que eles devem pegar os barrões que estão a trazer, que estão a estragar a nossa juventude na cidade. Paralelamente a isso, o governo ele deve preocupar-se em criar ocupação dos jovens. Esses jovens, muitas das vezes, acabam refugiando-se à droga, refugiando-se ao álcool, em face de maior tempo ósseo que eles têm. Em algum momento, até o descontentamento do não estar a fazer nada e terem sonhos para tentar realizar e não conseguir o fazer. Dia após dia, assistem os poucos que têm essa oportunidade de estarem a trabalhar e organizarem as suas vidas. Maioritariamente, outros estarem aí a assistir isso. Então, acabam desaguando, acabam se refugiando para uma alegria instantânea na droga, na bebidice. Ok. Vimos há pouco tempo o governador da Zambésia, que estava a defender, aliás, defende o consumo de suruma para efeitos de trabalho. Esse vai ser um outro ponto de debate, efetivamente, porque as zonas rurais, efetivamente, aquelas que dependem da agricultura, eles usam muito suruma quando eles vão trabalhar nas machambas. Isso acontece muito nas áreas de Angônia, Marávia, por exemplo, dentre vários outros lugares. Eles consomem suruma, trabalham o dia inteiro sem poder ter cansado. Agora, quais são os efeitos colaterais a isto? Provavelmente é aí onde deve haver um debate para poder perceber o alcance do Pio Matos, o governador da província de Maputo. Ivan, essas ações do Cernic estancam desde a raiz do problema do tráfico de drogas ou são ações que atacam o superficial? Na verdade, Massango, são ações paliativas que o nosso governo está a fazer. Não é porque não vai essencialmente atacar a gênese do problema. Essas drogas, para chegar no nosso país, nós estamos falando de cocaína, heroína e outras drogas muito mais pesadas, elas usam as nossas fronteiras para poderem chegar ao destino, passam das nossas fronteiras. A questão que não quero calar é, como é que passam das fronteiras? Nós lá temos a alfândega lá para fiscalizar, temos uma polícia lá, fronteiriça, que está lá para fiscalizar tudo que entra neste país. Como é que essa droga chega lá, nesse ponto? E segundo ponto, quais são as pessoas que conseguem trazer esta droga para o país? Porque se nós vamos reparar para o cidadão que foi recolhido, não é, para a prisão, naquela rusga que a polícia fez, vamos reparar que aquele cidadão não tem este poder de ir para fora e trazer esta droga. Ou esta droga pesada, essa heroína, essas toneladas de drogas que eles encontraram lá. Este cidadão não tem esta capacidade de ir trazer esta droga. Então, está mais que claro que temos pessoas que estão nas posições privilegiadas, não é? Que estão a enriquecer com a desgraça do jovem. Porque parece que a desgraça do jovem, não é, agrada a alguns. Então, esses alguns não é, trazem essas drogas para desgraçar o jovem e o jovem ficar sem pensar no seu futuro, sem pensar no seu amanhã. Hoje estamos a falar da heroína, estamos a falar talvez de cannabis, estamos a falar do macrace ou muitas outras drogas que nós temos aqui pesadas, não é? Mas também não podemos descurar o próprio álcool, não é? As próprias garrafas, boina vermelha, boina verde, chova, essas garrafas também, que estão a ser permitidas, ser comercializadas neste país. Não é? Qual é a concentração de álcool que esta garrafa tem
para ser consumida. Mas o nosso governo, não é? Licenciou essas empresas de boina vermelha para poderem comercializar essas bebidas, mas são bebidas muito nocivas para o jovem. Se você for a ver, se começa já a beber hoje, amanhã, você fica totalmente desfigurado com relação a essas bebidas. Então, não basta só irmos combater essa droga, não é? Lá na boca do fumo, deixar os verdadeiros donos dessas drogas, os verdadeiros barões dessas drogas, que as tantas estão em grandes mansões, estão a andar com carros de luxo, e nós deixamos isso. Agora, também é importante aqui elucidar ao telespectador que a nossa Cernic agora faz parte da Procuradoria. Eu não quero acreditar que a nossa Cernic, ela ao agir, ela age sem nenhum mandato. Tudo que ela faz agora, a nossa Cernic, para fazer parte da Procuradoria, age com um mandato, não é? Então, ouvi aí nas redes sociais alguns já dizer que a polícia tem agido mal, porque entra nas casas, não é? Prende pessoas nas casas, essas coisas todas. A única coisa que talvez a nossa polícia peca, não é porque talvez não apresenta o mandato que tem para fazer aquela operação. Então, está na hora também da nossa polícia passar a apresentar um mandato para fazer uma certa ação. Porque a ação ela é boa, mas quando o procedimento é mal feito, fica uma má percepção no cidadão. Então, a nossa polícia também tem que apresentar um mandato para essa certa ação. Porque a polícia não vai identificar uma casa, uma residência que tem pessoas de conduta desviada e a polícia não entrar simplesmente. Não faz muito sentido isso. Estaria ali a deixar criminosos, estaria ali a deixar pessoas que a posterior irão cometer algum crime ou irão fazer mal a uma outra pessoa. Mas isto não é, acaba pecando quando a polícia usa somente a musculatura e não apresenta o mandato que tem. Porque a polícia, a Cernic agora, por fazer parte da Procuradoria, ela para qualquer operação que faz, ela já tem a facilidade de ter os mandatos para as suas operações. Razão pela qual aqui no Estrela ouvimos aí o Muxina, o porta-voz, a memória no Matrassol, a dizer que com relação ao mandato, deixarei ao meu colega da Cernic que possa tecer comentários e possa falar, porque a Cernic é ela que tem mandato e é ela que convida já as outras forças para uma certa operação. Se eu questionasse aqui, qual é aqui o papel das entidades religiosas, assim como policiais, no processo de reintegração, no processo de combate ao tráfico e da própria droga? O Dr. Pangai falava em algum momento de uma forma, falou em algum momento dos políticos, das bancadas, pese embora de uma forma esporádica. Permita-me aqui citar das policiais, religiosas, assim como políticas. Será que tem algum papel no combate a esta droga e também no processo de reintegração deste cidadão? Estamos a falar de 44 pessoas foram detidas e amanhã, hoje, o que será delas? Nós estamos dentro de um sistema, Massango, e todo sistema tem que fazer a sua contraparte para a integração desses jovens. Primeiro, a própria polícia que prendeu esses jovens, após o efeito da droga passar, qual será o tratamento que a polícia vai dar a esses jovens? Isso conta muito, não é? Não é só pegar esses jovens, ir encarcelá-los e deixar lá ficarem, porque também as nossas próprias esquadras, nossas próprias cadeias, têm lá drogas, não é? Então, pode tirar jovens de um local de consumo e meter a eles num outro local de consumo. E num outro local de consumo que em algum momento nem vão ser controlados, vão consumir de qualquer maneira. Então, qual é o tratamento que tem desses jovens após eles serem encarcerados? Será que as nossas esquadras, as nossas cadeias estão em condições de albergar jovens consumidores? Então, nós temos que partir daqui. A nossa polícia está fazendo uma boa ação, mas será que o governo preparou-se para receber esses jovens? Para receber esses jovens, transformar esses jovens e depois devolver esses jovens à sociedade? Então, eu acredito... O que seria preparar-se o governo? Preparar o governo seria primeiro equipar as nossas cadeias com capacidade de receber esses jovens. Nós temos equipe de profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, assim como técnicos de psiquiatrias, que podiam ser levados para fazerem parte das nossas penitenciárias, não é? Primeiro, tinha que apetrechar as nossas penitenciárias para isolar os jovens consumidores dos não consumidores, porque o jovem consumidor, o simples fato de ele consumir, após passar o efeito, que vai começar a aparecer os sintomas de abstinência, este jovem pode ficar agressivo.
Esse jovem pode ter sintomas somáticos, correlação àquilo que não é a ausência da droga no seu organismo. Agora, a nossa polícia, ao ver esses sinais e sintomas, está capacitada para lidar com isso? Certamente que a nossa polícia não está capacitada para lidar com isso, porque a nossa polícia não é profissional de saúde mental, não é psicólogo que vai entender essas manifestações. A interpretação que a nossa polícia vai ter dessas manifestações será uma interpretação contrária. E em algum momento pode até submeter à tortura a esses jovens, porque alguns daqueles jovens podem começar a ter alguns sinais como alucinações, como ilusões. Será que a nossa polícia está capacitada para perceber isso? Pode começar a ter delírios ali, dentro da própria cadeia, dentro da própria penitenciária. Será que a nossa polícia está preparada? Então, a nossa polícia, para qualquer ação que ela faz, ela tem que primeiro preparar a base para conseguir completar a sua ação com dignidade. Então, as nossas esquadras, já vimos aí o próprio diretor das penitenciárias a confirmar que dentro das nossas cadeias existem negócio de drogas. Não identificou quais são as pessoas que metem as drogas dentro das nossas cadeias, mas ele confirmou que lá existe consumo de drogas. E este cidadão que foi levado na boca do fumo para essas nossas penitenciárias está em condições de recuperar, de sair do mundo da droga? Não está em condições. Então, a nossa polícia fez uma boa ação, mas peca também por esta base organizacional não ter sido preparada. As nossas cadeias, as nossas penitenciárias não têm serviços de saúde robusto para responder a esta demanda de jovens consumidores. Então, apelo ao governo, que continue com a ação, mas também prepare a base para receber esses jovens. Existem muitos profissionais de saúde, Em algum momento o ministro da Saúde aparece a dizer que não existe mão de obra nesse país, mas existe muito profissional de saúde que pode responder, e reabilitar esses jovens e devolver esses jovens à sociedade. O que vai acontecer aqui é a nossa Cernic, a nossa polícia, a nossa polícia de proteção ou a nossa polícia penitenciária, após verificar esses sinais e sintomas, começar a carregar esses concidadãos para o Hospital Psiquiátrico de Influen, começar a carregar para o Hospital Central à procura dos serviços de saúde mental. Este é um trabalho que a polícia está a dar, que não devia se dar. Se tivesse organizado a base antes para fazer face a esta rusga que eles estão a fazer, que é boa, mas não acredito tanto que este cidadão poderá sair do mundo do consumo e ter uma integração digna na nossa sociedade, porque a nossa polícia não está preparada para esta ação. Doutor Pangaio, gostaria de acrescentar as indicações finais que não foi questionado. É de louvar a missão que está sendo levada, como sempre disse. No entanto, é preciso que se feche as fronteiras por onde essas drogas elas estão a entrar. Deve-se fortificar tanto a polícia de guarda-fronteira e internamente também poder haver um grande controle, uma colaboração cerrada nas autoridades locais para poder estancar a esse mal que está a desgraçar a nossa sociedade. Nós queremos uma sociedade sã do futuro. Igualmente, o governo é sugerido para que encontre ocupação para os jovens. Desenvolvam lá a agricultura em vários vales que o país tem, Vale do Limpopo, Vale do Zambeze, no Save, entre vários outros lugares. Esses jovens podem ser muito bem utilizados, aplicados para esses campos de produção, capaz de garantir a segurança alimentar no nosso país. Para além de outras indústrias capazes de poderem ser instaladas no nosso país. Para isso acontecer, precisamos do investimento. E esse investimento pode advir se o governo deixar de poder alimentar a esses improdutivos nas assembleias provinciais, nas assembleias municipais, e inclusive aos partidos que estão a receber valores mensalmente sem que se justifique efetivamente o papel quanto eles estão a desenvolver neste país. Só para ver, estava a dar exemplo aqui, cada um dos partidos
têm cerca de 3 fontes de dinheiros que eles recebem. Recebem uma taxa por ter deputados na Assembleia da República, recebem outra taxa por terem membros das Assembleias Municipais. A terceira taxa que eles recebem é de possuir membros nas Assembleias Provinciais. Imagine quanto é que cada partido que possui, por exemplo, membros na Assembleia Provincial, Municipal e deputado da Assembleia da República, quanto dinheiro deve estar a amealhar. Por exemplo, a Renamo, se hoje está com 4 milhões só por ter assento na Assembleia da República, incluindo agora coisa, quanto que deve estar a ganhar? Provavelmente lá para 8 a 10 milhões de meticais por mês que deve estar a amealhar isso aí. Mas para nós tirarmos dúvidas, recomendamos que o Ministério das Finanças possa trazer em público quanto é que o país está a gastar para pagar a esses senhores, aos partidos com assento parlamentar, municipal e assembleias provinciais. Trazer as contas claramente para que a sociedade ela fique sabendo. Porque logo a partida está a saber aqui de que a desgraça que o país está a passar neste momento é devido a essa distribuição gratuita de valores. Porque olha, nem técnico superior, aquele que tem a licenciatura, está a trabalhar nas instituições públicas, não chega a 180 mil meticais. O máximo é 50 que ele recebe. Um técnico superior que ficou na carteira, mas aquele que vai na Assembleia Provincial tem salário base de 182 mil meticais, para além dessa subida de algumas taxas que ele vai ter. Onde está a justiça disso? Para um indivíduo que está em áreas produtivas, que não recebe até o máximo, são muito poucos que chegam até 50 técnicos superiores, maioritariamente estão até aos 30 mil meticais. Mas alguém que só porque andou na rua a gritar vote em mim, no final está a ter amealhar o salário base de 182 mil meticais por mês, para além do subsídio que ele vai receber, para além da senha que ele vai receber em cada reunião que ele vai participar, tem um dinheiro, para além do subsídio de transporte. Olha, onde está a justiça salarial no meio de tudo isto? O engenheiro que está nas instituições não recebe acima de 50 mil meticais nas instituições públicas. Maioritariamente estão até aos 30 mil. Mas alguém que provavelmente não leu nenhum livro sequer vai estar a receber o triplo daquilo que um licenciado possa estar a receber. É injusto o que está a acontecer. Então, é esse valor que foi aprovado por essa lei número 7, 2012, de 8 de fevereiro, que estabelece esses salários todos. Todo aquele que quiser ir também ficar com stress de ver os valores que estão sendo distribuídos para esses senhores, visite essa lei número 7 de 2012, 8 de fevereiro. Provavelmente depois de ler, vai apanhar ataque cardíaco por ver os valores avultados que esses senhores estão a se distribuírem e a comparar com aquele que está no setor produtivo, que não consegue chegar nem um quarto daquele salário que eles estão a receber. É injusto isso. Ministério das Finanças, por favor, coloque em público, porque nem todos vão conseguir interpretar melhor aquela lei. O importante é apresentar uma lista, como ocorreu nos valores que estão sendo transferidos para os partidos com assento parlamentar, que foram lá indicados claramente. Gostaríamos também que a ministra das Finanças apresentasse uma lista de quais são os valores que estão sendo pagos a esses improdutivos das assembleias provinciais, das assembleias municipais, incluindo as lideranças que existem lá, porque as lideranças são essas também que estão a abocanhar valores absurdos, como o presidente dissemos, estão aí cerca de 250 mil meticais por mês. Doutor Ivan, obrigado. considerações finais. Como considerações finais,
a apelar aos jovens a abandonarem o ditado que diz a vida é urgente. Se nós formos a reparar para a Bíblia, vamos perceber que tivemos lá profetas que viveram volta de 100 e tal anos. Imaginem se esses profetas usassem o ditado a vida é urgente. E hoje em dia nós jovens usamos muito o ditado a vida é urgente. E este ditado a vida é urgente é que nos faz nós entrarmos em situações não boas para nós mesmos. É que nos faz nós nos metermos em consumos de drogas, em consumos de estupefacientes, nos metemos na prostituição, nos metemos no crime, porque achamos que a vida é urgente e queremos coisas imediatas. E acabamos perdendo prestígio para este país. O governo ou os mais velhos neste país acabam reparando para a camada juvenil como uma camada improdutiva. Sei eu, como jovem, que nós estamos a ser tornados improdutivos porque o governo licencia empresas e há tráfico de drogas nesse país, entra droga nesse país e nós acabamos caindo nisto. Mas também é importante dizer aqui que cada um de nós tem um poder de decisão. Cada um de nós tem este poder, tem o livre-arbítrio de decidir aonde quer estar e com quem quer estar. Diz o ditado, me diz com quem você está, que eu saberei quem você é. Então, caros jovens, apelo a abandonarmos ao consumo de substâncias psicoativas. A polícia da República de Moçambique, ela está a agir tarde, mas está numa boa ação. Esperemos, mediante as dificuldades que o nosso país tem, que o sistema penitenciário também tem, esperamos nós que esta ação sirva de lição para nós, não é? Sabemos que serão presos jovens nas penitenciárias e não terão uma reintegração digna, sabemos, mas que sirva de lição para nós. E para aqueles que ainda não foram presos, para aqueles que ainda não foram encontrados a consumir, é o momento de tomar a decisão de abandonar o consumo, porque o consumo não é digno. O consumo irá destruir a sua juventude, o consumo irá destruir a sua vida. Serás um jovem desgraçado neste país e irás começar a culpar seus pais, irás começar a dizer que seus pais são feiticeiros, sua avó é feiticeira, enquanto você que é culpado da sua vida, porque os seus pais tomaram a decisão de nascer, tomaram a decisão de criar, mas eles em algum momento sentem-se incapacitados de continuar a dar a educação que você merece, para que você possa abandonar, porque eles já cansaram, porque nós jovens temos aquilo que sou eu, meu pai é ultrapassado. Se seu pai é ultrapassado hoje, você estaria onde você está, caro jovem. Então, caros jovens, apelo, vamos abandonar o consumo e vamos nos posicionar como jovens que um dia poderemos mudar este país. Se aqueles que libertaram esse país consumissem drogas, nós não teríamos este país liberto. Então, caros jovens, vamos libertar esse país da miséria que temos hoje, da má governação que temos hoje, mas não vamos conseguir fazer isso consumindo substâncias psicoativas. Muito obrigado, Massango. Produção, prepara-me a número 1, migração ilegal. Agradeço aqui aos meus dois painelistas, agradeço imensamente por terem estado conosco aqui a para dar o conhecimento. Vamos nesta terça-feira acompanhar esta reportagem desses imigrantes que foram burlados. Quem pagou 100 mil, queriam aqui documentos que lhes desse aval de andarem, estar em Moçambique. Parece-nos que alguém lhes burlou. E não só foram burlados, caíram nas mãos da polícia. Acompanhe essa reportagem e volto para falar da situação da África do Sul. Sul-africanos, mais uma vez, levantam-se ou levantaram-se e potapearam, sacudiram os estrangeiros. Dentro dos estrangeiros estavam lá moçambicanos que estavam a tentar ganhar a vida, comercializar no mercado. Alguns sul-africanos fizeram um mapeamento e começaram a potapear. A questão que coloco é até quando um moçambicano estará nessas mãos. E um dado que é importante aqui trazer é que há semanas vimos uma operação